versus SAP, né, o SAP, tornado público em janeiro de 24. Bom, essa gigante alemã de software, ela foi acusada pelo Departamento de Justiça norte-americano e pela SEC, que é o equivalente ao CVM brasileiro, de pagar propinas para agentes públicos estrangeiros em países como África do Sul, Indonésia, mascarando então esses valores em contratos de consultoria e marketing. O resultado foi um acordo de mais de 220 milhões com a autoridade norte-americana, acompanhada então com uma obrigação de revisar profundamente seu programa de compliance. O que esse caso evidencia para a gente, né, é que não é somente a ausência de regras, mas aquilo que eu estou denominando como bug do compliance. Evidentemente que essa é uma metáfora que remete ao bug da tecnologia de informação, que seria uma falha, um erro de sistema que impede o funcionamento adequado de um programa. Mas no contexto aqui do SAP, essa referência é ainda mais simbólica por se tratar de uma empresa de software, certo? Então, o bug ele não foi a existência de políticas ou código de conduta, mas sim uma desconexão entre as normas formais e práticas efetivas de prevenção, revelando então que esse programa de integridade era muito mais documental do que funcional. As falhas da SAP se deram em três principais frentes: na auditoria, onde não conseguiu se detectar padrões atípicos em registros de contrato, algo que o Wood, em 2017, já lembrava que frequentemente é um dos primeiros sinais de violação do FCPA. Na controladoria, que tolerou, então, contas genéricas, reconciliações frágeis, contrariando esse princípio do Books and Records da legislação norte-americana, que nesse aspecto, o Christensen, o Floyd e o Maffitt, em 2022, já apontavam que falhas nessa área aumentam significativamente a probabilidade de subornos em empresas estrangeiras. E o terceiro ponto é no planejamento estratégico, uma vez que priorizou a expansão em mercados emergentes, sem adotar, então, o risk-based approach efetivo, né? E o Kaplan e o Michelson, em 2019, já eram claros: integrar a gestão de risco à estratégia corporativa reduz o custo de capital e certamente fortalece a resiliência empresarial. Vale destacar que essas falhas não são únicas da SAP. A gente viu padrões semelhantes em casos como a Siemens, a Odebrecht, a Petrobras, e em todos eles, intermediários e consultores sendo utilizados como canais de corrupção, justamente porque a due diligence de terceiros era frágil ou inexistente. E quais são as lições desse episódio para nós aqui, né? Quais são algumas questões aqui que a gente espera concluir? Bom, esse episódio ele vai trazer, sim, principalmente para as multinacionais também baseadas no Brasil, que a auditoria independente tecnológica deve ser um verdadeiro guardião de integridade contábil, que a controladoria não pode ser meramente operacional, ela precisa assegurar informações confiáveis para a tomada de decisão. E terceiro, que o planejamento estratégico deve incorporar o Risk-Based Approach, a própria OCDE, né, OCDE, OECD, em 2021, já reforçava que os programas de compliance só são eficazes se calibrados de acordo com os riscos específicos de cada mercado. Portanto, meus caros, minhas caras, o caso SAP demonstra que o chamado bug do compliance, ele não surge somente pela falta de políticas, mas pela integração entre auditoria ou controladoria e planejamento estratégico. Logo, se o programa de compliance permanecer apenas como uma formalidade, ele será uma fachada frágil, mas se for integrado à governança, pode se tornar não apenas um instrumento de prevenção, mas também um diferencial competitivo. Aqui estão as referências, agradeço, obrigado, thank you e muitas gracias a todos. Muito obrigada, Tiago, pela sua apresentação. Agora eu gostaria de chamar a Natália São João. A Natália também é aluna aqui da Facamp, do grupo de estudo de compliance, e o tema dela vai ser a responsabilidade trabalhista em cadeias globais. Oi, Ana, muito obrigada, muito bom dia a todos. Me ouvem bem? Ah, sim. Bom, meu trabalho basicamente se baseia em um caso concreto que tivemos aqui no escritório e que foi um ótimo exemplo de como a lei da devida diligência europeia pode ser utilizada na prática. É claro que eu não vou falar nomes para preservar o sigilo, mas um dos nossos clientes, ele é um fornecedor, né, de uma empresa global, e essa empresa nos surpreendeu com um aditivo contratual em que muitos termos nós observamos que vinham diretamente da lei da devida diligência europeia.
Por exemplo, tínhamos termos sobre a possibilidade de fiscalização dentro dos fornecedores, dentro do fornecedor. Tínhamos termos responsabilizando o fornecedor por quaisquer infrações trabalhistas. É claro que não tínhamos uma multa pecuniária no contrato, mas tínhamos alguns tipos de sanções, como, por exemplo, a rescisão contratual entre as partes, né? Podendo, aí sim, aplicar multa sobre a rescisão, mas não especificamente sobre esses descumprimentos. E a minha conclusão que eu chego devido por vezes, as dificuldades de aplicação da devida diligência europeia em outros países, por conta de soberania ou por conta de não haver uma legislação clara, o contrato ele pode ser uma alternativa. Nesses casos, a gente podem ter contratos entre as partes que prevejam essas fiscalizações, essas sanções, por vezes, que seria uma alternativa de soft law para o cumprimento das disposições da devida diligência. Era isso que eu tinha que apresentar para vocês hoje. Agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Natália, pela excelente explanação do seu tema. Agora eu gostaria de apresentar o meu trabalho juntamente com o Daniel. Daniel, tá por aí? Tudo certo? Tudo certinho, Ana. Então, bom dia, pessoal. Olá, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Então, meu nome é Ana Carolina e junto com o Daniel a gente desenvolveu o trabalho que é o papel do compliance baseado em risco no contexto transnacional da corrupção e da lei anticorrupção brasileira. Tá bom? O nosso ponto de partida para essa pesquisa foi o cenário justamente contemporâneo dessa globalização, né? Então, a globalização ela ampliou a atuação das empresas bem além das fronteiras nacionais e isso, em consequência, traz grandes desafios, né? Principalmente ali na questão da adequação das legislações, tá? E justamente se as empresas não seguem as legislações, temos consequências ali, sanções estatais. Então, justamente nesse contexto, os programas de compliance se mostram muito importantes e fundamentais. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Lei Anticorrupção, que é de 2013, que já é um super avanço, um super incentivo ali para a adoção de programas de integridade, mas, mesmo assim, a gente sente ali uma falta, né, porque não tem a questão clara sobre abordagem baseada em risco. Então, isso pode reduzir ali a efetividade da Lei Anticorrupção brasileira. E em contraste aqui com o Brasil, nós temos legislações estrangeiras, como as europeias e norte-americanas, que já têm dentro das suas legislações internas a análise de risco como um pilar central. Então, a gente sente falta justamente desse olhar aqui para legislações brasileiras. Então, assim, isso mostra que a gente não tem um sistema padronizado. Então, é sempre necessário a gente lembrar que é preciso avaliar esses riscos específicos, tanto de cada setor como de cada atividade. Dani? Bom, continuando a fala da minha amiga Ana, nós defendemos que uma nossa hipótese de pesquisa é justamente que a ausência de uma diretriz expressa sobre a abordagem baseada em riscos, ela enfraquece a legislação brasileira, né? Então nós defendemos a inserção de forma sistemática dessa lógica de abordagem baseada em riscos, de modo a tornar mais eficazes e alinhadas às melhores práticas internacionais, a legislação nacional e os programas de compliance interno. Além do aspecto técnico, é bom a gente ressaltar que a abordagem baseada em riscos, ela também tem uma dimensão ética, ou seja, como lembra Sabine Rosé, as escolhas sobre risco não são apenas cálculos probabilísticos, mas também envolvem valores sociais, culturais e morais. Basta imaginar programas de compliance que são específicos e também onde essas empresas estão envolvidas, que fica claro vislumbrar essa dimensão ética, né? Então, por isso a gente entende que o compliance baseado em riscos, ele deve considerar não só estatísticas, como é próprio desse tipo de abordagem, mas também responsabilidades éticas. Partindo um pouquinho para uma abordagem metodológica, nós adotamos nessa pesquisa uma revisão bibliográfica, né, mas também uma abordagem dedutiva, baseada em uma leitura especializada e também relatórios internacionais e estudos de caso. Por fim, uma conclusão preliminar que chegamos,
que também é esperada no desenvolver desse trabalho, é que a adoção efetiva da abordagem baseada em riscos no Brasil, ela pode preencher lacunas que estão dentro da lei de corrupção brasileira, trazendo benefícios como maior prevenção, redução de custos, proteção da reputação da empresa, ou seja, a abordagem baseada em riscos em programas de compliance, ela só tende a favorecer as empresas, mas também ela favorece o ambiente social, uma vez que, observando a análise baseada em riscos, a abordagem, perdão, baseada em riscos em uma empresa em determinada localidade, a sociedade em si tende a ganhar. Né? Então, com isso, entendemos que fazendo algo específico, voltada, setorial, como a Ana pontuou, consegue-se promover verdadeira cultura de integridade nas organizações, né, e fazendo, de fato, um programa de compliance efetivo e eficaz. Né? Bom, era isso que a gente tinha para apresentar. Agradeço a vocês pela atenção. Perfeito, muito obrigada, Daniel. Agora eu gostaria de chamar, por favor, Murilo. Murilo vai falar sobre a bitributação e o bis in idem na compra e venda de imóveis. Murilo? Tudo bem? Bom dia. Bom Vocês estão me dia. ouvindo? Sim, tudo certo. Certo. Bom, meu resumo, na verdade, ele começa a uma pergunta que eu comecei a me fazer muito quando eu comecei a virar um entusiasta de direito tributário, que diz respeito à questão da bitributação e do bis in idem. Em um dos meus estudos que envolvem a reforma tributária, comecei a ouvir alguns questionamentos sobre bitributação e bis in idem na reforma tributária, e eu comecei a perceber que esse assunto, esses dois institutos, tanto a bitributação quanto o bis in idem, são assuntos que muita gente, muitos tributaristas, inclusive, acabam confundindo. É um assunto que causa uma polêmica, e isso acontece muito por conta da carga histórica que traz. A bitributação, se você perguntar, possivelmente alguém vai te dizer que a bitributação são quando dois entes, Estado e município, por exemplo, tributam o mesmo conteúdo econômico, o mesmo fato gerador. Bis in idem, por outro lado, alguém poderia te dizer que seria quando o mesmo ente tributa o mesmo fato gerador. E muita gente também poderia dizer que isso é vedado pela Constituição. Eu já ouvi isso de muita gente, de muitos tributaristas. Mas isso, de novo, pela carga histórica, porque a Constituição de 1934 previa expressamente que a bitributação era vedada. A Constituição de 37 é a mesma coisa. Então, isso foi se enraizando, no sentido de que a bitributação e bis in idem seriam vedados. Acontece que a Constituição de 88, ela não traz essa vedação expressa. Na verdade, o que ela traz é uma repartição de competências, e ela faz isso em um regime muito rígido. Ela faz a repartição de competências e ela diz: você, União, pode cobrar imposto sobre a renda, imposto sobre a importação, traz uma série de tributos que a União pode cobrar. Você, Estado, pode cobrar sobre veículos automotores. Você, município, pode cobrar sobre transferência de bens imóveis. Mas em nenhum momento ela traz uma vedação expressa à bitributação. E o que aconteceu foi que, com a reforma tributária, o IBS e o CBS foram instituídos pela Emenda Constitucional 132 e regulados pela Lei Complementar 214. E a Lei Complementar 214 de 2025, ela trouxe expressamente que o IBS e o CBS vão incidir sobre alienação de bens imóveis, o que seria competência dos municípios. Então começaram a surgir uma série de especulações e artigos de que a Lei Complementar 214, ao instituir o ITBI, ou ao instituir o IBS-CBS sobre a alienação de bens imóveis, estaria invadindo a competência dos municípios, invadindo a competência dos municípios e, portanto, ferindo o Pacto Federativo, a repartição de competências e tudo mais. Só que, como eu disse, a bitributação e bis in idem é um assunto que nem sempre é claro na cabeça de muitos tributaristas.
Uma das minhas referências para o presente trabalho é uma dissertação de mestrado, onde foram utilizadas 180 páginas para tentar definir o que seria bitributação, o que seria bis in idem, o que seria sobreposição tributária, justaposição tributária. Ou seja, é um assunto que é mais complicado do que parece. Então, o meu presente estudo, por meio de levantamento bibliográfico, no primeiro momento, trazer uma definição bem estruturada de bitributação e bis in idem, e a partir disso ver se o artigo 214 extrapola o limite constitucional para a incidência do IBS-CBS sobre alienação de bens imóveis. Obrigado. Muito obrigada, Murilo, pela sua explanação do seu tema. Agora eu gostaria de chamar a professora Cristina Rego de Oliveira, da Mackenzie. Cristina, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, e fique à vontade. Oi, gente, bom dia. Espero que estejam todas muito bem. Obrigada pela moderação do painel. Cumprimentar a Ana e o André e os outros colegas aí presentes. O que eu queria aqui partilhar com vocês, na verdade, foi uma experiência profissional. Eu estive integrada num projeto europeu que se chama TRACE, durante os anos de 2021 a 2024, e foi um projeto que, no âmbito da União Europeia, desenvolveu uma ferramenta de IA para mapeamento e controle de transações de capitais em tese indevidas, e por conta do regulamento europeu, nós precisamos, à época, desenvolver uma metodologia de análise de riscos vinculados a essa plataforma de inteligência artificial, e eu gostaria aqui de trabalhar um pouco na perspectiva da construção desse modelo que foi sustentado no Human Rights Impact Assessment. Então, o TRACE foi um projeto que envolveu 17 parceiros, 8 países, culturas distintas, ordenamentos distintos, enfim, cada um com as suas especificidades culturais, mas a ênfase, a tônica seria o desenvolvimento de um software, de uma ferramenta, para que os agentes da força pública, promotores, autoridades policiais, magistratura, se utilizassem dessa ferramenta para fazer a busca ou para que facilitasse a análise dos desvios de capitais transfronteiriços, entre países europeus, no que toca ao terrorismo, à lavagem de capitais, tráfico de pessoas e assim por diante. Essa ferramenta nós começamos a desenvolvê-la em 2021, mas por conta da resolução 13 de março de 2024, do Parlamento e do Conselho, que harmoniza as regras para o uso da inteligência artificial, essa normativa nos impôs à época, a partir do seu artigo 9º, que requisitos mínimos de conformidade fossem observados quando da apresentação dessa ferramenta e testagem, criação, desenvolvimento e comercialização desse software. Então, a partir dessas medidas mínimas de conformidade, para todas as ferramentas de alto risco, todas as IAs que são de alto risco, devem desenvolver um programa mínimo de conformidade. E foi o que fizemos à época dentro desse projeto. Esse compliance test que nós desenvolvemos, ele foi fundado numa perspectiva de proteção de direitos e garantias fundamentais, especialmente dos seus usuários. Então, construímos um matching exercise, um exercício de coleta de dados a partir da apresentação de questões a pessoas da área, aos atores que trabalhavam no projeto, aos usuários tendentes dentro da perspectiva de teste da ferramenta, com mais ou menos 150 questões, para que a gente conseguisse mapear os riscos do uso dessa ferramenta e propor algumas ações para mitigação, ou para prevenção, e no caso, reparação dos danos que decorressem da violação desses requisitos de conformidade. Claro que a proposta deste GT é que a gente reflita sobre a possibilidade de análise destas ferramentas dentro dos programas de conformidade empresarial, aproximando essa metodologia de risco do Human Rights Impact Assessment para aquela empresa que se apropria dessa ferramenta, que faz aquisição desses softwares, dessas IAs, e que a partir também do nosso modelo de riscos
consiga identificar dentro do seu core value de atividades o que poderia ser indicado como um flag e as possibilidades de mitigação de danos presentes, né? Então, dentro desses artigos, de 9 a 15º, a gente tem princípios de transparência, explicabilidade, afastamento de bias, e princípios vários que sustentaram esse projeto metodológico. Para finalizar, encontramos limites vários, principalmente porque os conceitos são ainda muito abertos, há uma indefinição sobre alguns termos relacionados a riscos tecnológicos, em que os respondentes não conseguiram identificar quando lhes foram questionados alguns pontos de atenção. Para além da dificuldade comunicativa, que é o operador, o técnico da ferramenta, que não é o seu usuário, nem sempre conhece os limites éticos, jurídicos, legais do uso dessas ferramentas. Então, a gente apontou ao final deste projeto, esse é um relatório público, está no site do Trace, para quem quiser ter acesso, um relatório que a União Europeia já autorizou publicação, e que ali a gente mapeia tudo que foi identificado, o que a gente não consegue aqui mitigar por questões várias, e quais são os planejamentos de mitigação possíveis dos riscos que a gente identificou a partir da construção do Trace, que foi uma ferramenta pontual na União Europeia, mas que sim atende à resolução recente, uma das primeiras pioneiras na União Europeia sobre a regulamentação do uso de IA. Então, era um pouco disso. Muito obrigada pelo espaço. Foi um prazer aqui participar. Vou aqui acompanhar os colegas com seus projetos. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina, pela excelente explanação do seu tema. Agora eu gostaria de chamar, por gentileza, a Joana. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o espaço. O meu tema é o preço da falsa neutralidade e uma análise jurídica da responsabilização penal do racismo algorítmico. A ascensão rápida e inconsequente da inteligência artificial tem transformado a sociedade, mas a ideia de decisões objetivas e neutras colidem com a realidade de que algoritmos frequentemente produzem e amplificam padrões de discriminação. No Brasil, um país com histórico de racismo estrutural, o racismo algoritmo é um problema que se aprofunda nos dilemas do direito penal e digital. Este artigo propõe analisar o racismo algorítmico no contexto brasileiro, explorando suas manifestações e, principalmente, a possibilidade da responsabilização penal das empresas que desenvolvem e utilizam a inteligência artificial com vieses discriminatórios. Visando um aprofundamento teórico, será realizada uma análise de direito comparado com os Estados Unidos e a União Europeia, com destaque para o regulamento da inteligência artificial, que estabelece normas de transparências, riscos e atribuição de responsabilidade em sistemas de inteligência artificial. O objetivo é contribuir para o debate sobre a construção de um ambiente digital mais equitativo, onde a tecnologia sirva à promoção da igualdade e não à perpetuação de preconceito. O ponto fulcral será a manifestação do racismo algoritmo como um fenômeno de evidência à falsa neutralidade da inteligência artificial, contrastando a inércia legislativa com as lições extraídas das experiências jurídicas dos Estados Unidos e Reino Unido, utilizando como modelo o direito comparado. Diante disso, o artigo que proponho desenvolver irá analisar também a tese do professor israelense Gabriel Haliv. Segundo ele, há 3 tipos de responsabilização penal neste contexto. 1. Perpetração do outro, ou seja, a inteligência artificial como um agente inocente, a qual depende de um agente para que ele consiga funcionar, ter sua funcionalidade por completa, mas há gaps de crimes ali das ações. O segundo, consequência natural e provável. A ausência de medidas preventivas que já eram previstas, mas não mitigadas. Ou seja, aquele sistema que já havia uma previsão de discriminação e de vieses, só que não havia uma auditoria, nem um acompanhamento para revisão. E, por terceiro, a responsabilidade direta da inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial como um fator humano. Esse é o ponto mais controverso que o Gabriel Haliv traz, pois é para aquelas inteligências artificiais que geram ideias, decisões mais complexas, a Deep Learning. E nesse contexto, há 3 tipos de penalizações.
a desativação temporária, a utilização para fins sociais e o desligamento completo da tecnologia nos casos mais graves. Pessoal, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada, Joana. Agora eu gostaria de convidar para falar o Evandro da Silva Soares. Evandro, seja muito bem-vindo. O Evandro vai falar sobre a crítica ao emprego indiscriminada da inteligência artificial. Evandro, fique à vontade. Meu cordial bom dia a todos presentes, muito obrigado pela atenção. O tema do nosso artigo é a crítica ao emprego indiscriminado da inteligência artificial. Então, a nossa pesquisa ela está calcada justamente no seguinte sentido, né? De que sobre, na realidade, a necessidade ou não de regular a inteligência artificial no Brasil, né? Buscando um equilíbrio entre os limites para evitar riscos elevados e, ao mesmo tempo, permitir a sua constante inovação. O que acontece hoje é que a inteligência artificial é uma panaceia para todos resolverem seus problemas. Praticamente no judiciário e na área de saúde, há um grande incremento da utilização desses sistemas de informação. Porém, ainda há um temor muito grande de saber qual é o alcance necessário. Segundo a pesquisa realizada nos Estados Unidos, por uma empresa que faz o controle do OpenAI, cerca de 15%, em média, 15% de erro no chat GTP, por exemplo, né? No Bard, não são os dois que são os que eles destacam como alvo. Então, a minha crítica é, será que esses erros, que já existem, por exemplo, no judiciário, temos aqui informações, por exemplo, DRT multa trabalhador por uso de julgados falsos gerados por inteligência artificial. Será que esses erros, essas falhas, também se replicam na área da saúde? E na justiça já existe, e na área de saúde. Será que os diagnósticos que estão sendo feitos são realmente precisos? Então, são questionamentos que eu trago nessa minha pesquisa. Particularmente que nós temos ali a desinformação ou as alucinações, que é o caso desses erros, né? Nós temos um controle tendencioso de dados, e aí a colega Joana Darter falou sobre essa parte de discriminação algorítmica, né? E por fim também a opacidade do processo decisório. São os 3 pontos que eu levanto aqui nesse artigo, né? Que o resumo do artigo, e seria interessante que possamos fazer uma discussão para verificar realmente se hoje que nós utilizamos a inteligência artificial em todos os nossos campos, sejam acadêmicos, seja de saúde, ou seja da área de saúde, se realmente existe uma consistência e se não existe um perigo para nós, né? Porque já há notícia de falhas sobre isso aí. Mais uma vez, agradeço a atenção, agradeço a todos os presentes também pela atenção, muito obrigado. E parabéns à coordenação desse evento pela precisão dos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Evandro, pela excelente explanação. Agora eu gostaria de chamar, por gentileza, Mariana Esteves. Mariana? Olá, bom dia. Estão me vendo, ouvindo? Sim, ouvindo sim, vendo sim. Agora sim também, tudo certo. Ah, ótimo. Bom dia, pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou a Mariana, faço parte do grupo de pesquisa de compliance da Facamp. Eu trabalho com privacidade e proteção de dados na Latam, né, e vejo bastante interação entre Brasil e México, por isso o título, né, da minha pesquisa é Análise e Gestão de Risco de Privacidade e Proteção de Dados na Cadeia de Fornecimento, fazendo um estudo comparado entre Brasil e México. Bom, nos últimos anos, né, temos assistido a uma transformação profunda, a digitalização dos processos empresariais e a intensificação das relações comerciais internacionais. E esse movimento traz muitos benefícios, mas também gera novos riscos, né, e especialmente no que se refere à proteção de dados pessoais. E na América Latina esse cenário ainda é mais desafiador,
Por um lado, vemos legislações de proteção de dados sendo fortalecidas em vários países, como no Brasil e no México, e, por outro lado, ainda prevalecem lacunas regulatórias. Tem diferentes níveis de fiscalização e uma grande diversidade de exigências, o que aumenta ainda mais a complexidade para as empresas, né, que operam regionalmente. E essa fragmentação tem um impacto direto na governança de dados. Quando uma empresa contrata fornecedores em diferentes países, surgem perguntas fundamentais, né? Como garantir que os dados compartilhados estejam protegidos em todos os elos da cadeia de fornecimento? Ou então, como lidar com a transferência internacional de dados diante de legislações que não dialogam entre si? E, além disso, não são apenas os reguladores que pressionam. Existem também uma crescente expectativa da sociedade em relação à responsabilidade corporativa, né? Consumidores, investidores e até parceiros comerciais querem saber como as empresas tratam dados pessoais e se elas estão alinhadas com os padrões éticos e de compliance, né? Porque quando a gente usa o dado da pessoa, a gente está falando ali de uma questão ética, né? Será que é necessário realmente utilizar todos os dados pessoais? Enfim. E é nesse contexto que surge o estudo, focado, né, em 2 países centrais, que é o Brasil e o México, como eu comentei, justamente por representarem mercados estratégicos e possuírem marcos regulatórios específicos e distintos, a LGPD e a Lei de Dados Pessoais do México. Então, o objetivo aqui é analisar e comparar os modelos e práticas de gestão de riscos de privacidade e proteção de dados pessoais na contratação de fornecedores nesses 2 países. Mais especificamente, o que se busca é mapear as legislações aplicáveis, né, os regulamentos, avaliar os riscos ligados à terceirização e compartilhamento de dados, examinar cláusulas contratuais e de due diligence e analisar o uso de cláusula padrão para transferência internacional, né, ainda mais agora que tem, né, temos as cláusulas padrão da NPD e também tem as cláusulas da rede ibero-americana. Então, como metodologia, a gente vai fazer uma revisão documental e bibliográfica, considerando as legislações nacionais e os guias das autoridades supervisoras, como a NPD no Brasil e o NAI no México, além de jurisprudências, e análise de prática de mercado, utilizando relatórios institucionais e entrevistas com eventuais entrevistas com profissionais, né, de proteção de dados e compliance em multinacionais. A gente parte de algumas hipóteses centrais, que existem diferenças relevantes entre Brasil e México, não apenas no texto legal, mas principalmente no enforcement. A ausência de uniformização regulatória cria insegurança jurídica e aumenta os custos de compliance. Multinacionais, sobretudo aquelas influenciadas pelo GDPR, acabam elevando os padrões na região. E, apesar dos avanços, a prática da gestão de riscos de privacidade na cadeia de fornecimento ainda é incipiente, com baixa fiscalização e poucos mecanismos preventivos robustos. De conclusão, eu acredito que o estudo confirmará que a legislação latino-americana está se fortalecendo, mas de maneira fragmentada. Isso representa um desafio para programas regionais integrados de compliance. E também esperamos identificar boas práticas, como cláusulas de proteção de dados em contratos, auditorias de fornecedores e avaliações de impacto, que podem servir de base para recomendações regionais. Por fim, destaco que a governança de dados precisa ser transversal. Não basta olhar só para dentro da empresa, precisa também incluir em toda a cadeia de suprimentos, como eu já venho defendendo isso em outros estudos também. Bom, era isso que eu tinha para apresentar e muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Mariana. Agora eu gostaria de chamar, por gentileza, a Daniela. Daniela? Tá mudo o seu microfone. Eu acho que agora deu. Agora foi. Ótimo. Bom, obrigada pela oportunidade. Eu me chamo Daniela,
Sou mestranda na FACAMP, participo do grupo de pesquisas em compliance da FACAMP, e o meu tema hoje é o impacto dos riscos trabalhistas e a busca por segurança jurídica em casos de assédio. Esse é um dos temas, né, mais críticos, né, na gestão corporativa atual, porque as empresas buscam minimizar os impactos dos assédios nas organizações, né, buscando mais segurança jurídica. E quando a gente fala em risco corporativo, financeiros, operacionais, de mercado, esses, né, como são os trabalhistas são um dos mais impactantes e mais difíceis de gerenciar. Eles deixaram, né, antigamente eles eram uma preocupação exclusiva do Departamento de Recursos Humanos e passaram a se tornar um pilar estratégico nas áreas de compliance e, claro, do jurídico. Por quê? Porque a materialização desses riscos, eles geram consequências muito impactantes, muito severas, multifacetadas. Primeiro, a gente está falando de passivos trabalhistas elevados, né? Condenações individuais podem atingir valores altíssimos, né? Mas o principal é o efeito cascata, né? O efeito cumulativo. Ações coletivas, né? E processos junto ao Ministério Público do Trabalho, que tem consequências, multas milionárias, né? E termos justamente de condutas, que é uma prática ocorrida aqui no Brasil, que visa, né, obriga as empresas a remodelar processos internos e evitar a ocorrência de novos fatos, sob penas de multas também. Danos à reputação, né? Então, hoje, as condenações por assédio, elas se espalham rapidamente, por toda a imprensa, no ambiente virtual, afastam talentos, afastam clientes, afastam investidores, né, com essa dano à reputação, e a marca empregadora muitas vezes leva anos, né, para ser construída, para construir toda a sua marca, e ela pode gerar impactos em dias. E a degradação do clima organizacional, né, porque onde acontece um assédio, a empresa passa a virar um ambiente de baixa produtividade, um ambiente aterrorizador, com alta rotatividade e absenteísmo. E é um custo invisível a perda desse engajamento. Então, esses problemas, eles são um verdadeiro gargalo para a sustentabilidade das empresas, que não afetam também somente o balanço financeiro, mas a própria alma da organização. E o combate do assédio, ele não é uma iniciativa recente nem isolada, né? É um movimento global, né? Temos como marco principal a Convenção 190 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, de 2019, um marco importante, né, como um primeiro tratado internacional a reconhecer o direito ao ambiente de trabalho livre de violência e assédio. No Brasil, nessa consonância, desde 2023, estamos em processo de ratificação dessa convenção, né, levando a importância desse tema a um novo patamar. Mas mesmo, né, antes disso, o nosso arcabouço legal já vem sido fortalecido. E aí, em relação à legislação, eu gostaria de citar a Lei 14.457 de 2022, que trata do programa Emprega Mais Mulheres. Esse programa, ele busca a introdução de mulheres no mercado de trabalho, principalmente após a questão da maternidade, mas ela traz também o pioneirismo, né, em tornar obrigatória a obrigação das empresas em implementar medidas de prevenção ao assédio, quaisquer formas de assédio. A portaria do Ministério do Trabalho, 4.219 de 2022, regulamentou essa mudança, alterando a norma regulamentadora número 5. E a Lei 14.611 de 2023, que trata da igualdade salarial, reforçou a necessidade de fiscalização contra a discriminação, que muitas vezes é a raiz do assédio.
E, claro, a mudança mais emblemática, né, é a transformação da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e virou agora Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, ela declarou, né, essa legislação, ela traz que o assédio é, sim, um acidente de trabalho e que precisa ser prevenido, e, portanto, é uma das responsabilidades da CIPA. E aí, ampliou-se, né, as responsabilidades da CIPA, não falando só em saúde e segurança do trabalho, mas falando em assédio, concretamente. E nesse sentido, a lei fala da obrigação da CIPA em identificar os riscos psicossociais, né, e mapear as situações que possam levar a assédio. A CIPA também tem que promover treinamentos anuais para todos os níveis da empresa, explicando o que é assédio, como identificar e como denunciar. A criação de um canal de denúncias eficaz para garantir um processo claro e seguro para apuração, sem retaliação ao denunciante. Esse canal pode já ser o canal de compliance da empresa, tá? Não impõe necessariamente que a CIPA administre esse canal, mas que crie mecanismos, ferramentas para a existência desse canal e para a contribuição do canal em relação a toda essa prevenção, né? Monitorando e fiscalizando a implementação dessas medidas de prevenção. Mas, claro, as empresas que são mais diligentes em relação a isso tudo já possuem treinamentos, capacitações, os canais de denúncias robustos e independentes. Possuem também, dentro no aspecto de recursos humanos, né, análise de climas organizacional, né, para conhecer um pouquinho como é que está o ambiente de trabalho. E, claro, a auditoria trabalhista não deixa de ser uma ferramenta muito poderosa. Cláudio Teixeira, um dos autores que eu trago no artigo, ele fala que o grande mérito da auditoria trabalhista é justamente realizar um autoconhecimento ou uma autofiscalização de modo a mapear quais os principais pontos geradores de potenciais riscos. É um verdadeiro raio-x da saúde das relações de trabalho da empresa. E aí, né, diante disso, por que os casos de assédio continuam acontecendo, né? Bom, a gente vai estudar e já identificando algumas lacunas críticas, né? Que é a distância entre as medidas formais e a cultura organizacional real, né? Os treinamentos, os canais de denúncias e as políticas internas são absolutamente necessários, mas, por si só, eles não são suficientes para erradicar o problema. Eles tratam os sintomas, mas nem sempre a causa raiz. O assédio prospera em culturas que silenciosamente toleram o abuso de poder, a discriminação e a falta de empatia. André Costa de Almeida, ele diz que uma boa forma de captar indícios de assédio moral é observar diferenças frequentes de tratamento entre pessoas de um mesmo grupo em um mesmo período de tempo. Isso mostra que exige-se um olhar mais atento, né? Um monitoramento real e efetivo nas relações interpessoais e nos padrões de comportamento, principalmente da liderança, né? Não basta somente ter um código de ética. Preciso que ele seja vivido e esperado por todos os dias. Então, nesse estudo leva uma hipótese central, né, em que modo que as medidas legislativas e organizacionais, embora indispensáveis, não são suficientes por si só para reduzir efetivamente os casos de assédio. Então, é necessário uma profunda, né, já como uma proposta de conclusão, uma profunda transformação cultural profunda nas organizações. E o objetivo dessa pesquisa é investigar a real efetividade dessas normas e dessas práticas. A gente quer entender se elas estão, de fato, garantindo que os casos de assédio diminuam, especialmente em um momento social em que a tolerância a esse tipo de conduta é zero, ou menos, né? Por isso, a gente adota uma metodologia qualitativa e teórica, com elementos de pesquisa exploratória e descritiva,
com bibliografia, análise documental e pesquisa jurisprudencial. Bom, o Brasil ele avançou de forma notável, né, na criação de um ecossistema normativo para combater o assédio. Temos leis, temos portarias, temos mecanismos, mas a segurança jurídica não virá apenas da lei, do compliance, do simples ato de cumprir as regras, ela vai muito mais além, né? Então, aí falando, né, em compliance, ele vai falar com o compromisso genuíno da liderança, né, no tone of the top, né, que a liderança tem que ser os principais guardiões da cultura e do respeito, uma cultura zero assédio, do monitoramento ativo das relações, né, desenvolver a sensibilidade, né, no caso das empresas, para identificar padrões de comportamento inadequado antes que eles se tornem assédio. E aí isso envolve conversas, feedbacks, uma gestão de pessoas mais humanizadas, um canal de denúncias efetivamente capaz de identificar lacunas e de trazer investigações apropriadas e ações concretas. E a transformação cultural, né? Garantir que é um ambiente onde haja respeito mútuo e a dignidade humana, não apenas como uma regra, não apenas um código de conduta escrito, mas que sejam, de fato, valores intrínsecos à organização. Bom, somente com essa abordagem integrada, eu entendo, né, e nosso artigo pretende alcançar essa maior segurança jurídica para construir um ambiente de trabalho verdadeiramente seguro e produtivo, alinhado às justas expectativas da sociedade atual. Então, eu agradeço a todos a oportunidade e vamos dar seguimento aos trabalhos. Muito obrigada, Daniela. Eu gostaria agora de chamar novamente o Tiago para fazer a sua apresentação. Tiago, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, vocês vão ter que me ouvir aí por 2 vezes, desculpe por isso, mas pelo que Eu que peço sinalizou desculpa, aqui... pessoal. Tivemos um problema técnico aqui no início e para garantir que a apresentação do Tiago esteja integralmente registrada, eu chamei ele novamente aqui. Mas agora temos mais Perfeito. convidados, a sala está mais cheia, Isso, então exatamente. tem mais público. Fica à vontade, Tiago. Exatamente. Obrigado, Ana Carolina, professor André, muito bom estar com vocês. Novamente, um bom dia a todos. Good morning, everyone, to those who are speaking from US, and also buenos dias a todos de México. Meu nome é Tiago Vaz, grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês para apresentar meu artigo que está aí na tela. O que eu também gostaria de aproveitar e cumprimentar a todos agora que estão conosco nessa segunda parte aí do artigo, né, ou na continuação do mesmo artigo. Bom, o que eu gostaria de dizer aos senhores e senhoras aqui que a globalização dessas cadeias produtivas e a interdependência dos mercados, eles ampliaram muito os riscos da corrupção transnacional, né? No meu artigo eu trago o Miller, lá em 2019, que ele vai falar que a expansão global exige que os programas de integridade, eles deixem de ser meramente formais e passem a integrar a governança estratégica das empresas. Então, dentro dessa dinâmica global de combate à corrupção, a gente tem o FCPA, que é essa legislação norte-americana, Foreign Corrupt Practices Act, que desde 77 tem se tornado uma referência mundial por exatamente exigir esses controles internos robustos, registros contábeis fidedignos, e o Spalding, lá em 2014, já observava que esse caráter extraterritorial do FCPA cria, então, um alcance que vai muito além das fronteiras dos Estados Unidos e vai impactar diretamente companhias e diversos países. E aí o caso paradigmático que eu trago dentro do meu artigo é os Estados Unidos versus a SAP, essa empresa alemã gigantesca de software, que foi acusado pelo Departamento de Justiça, o DOJ norte-americano, e pela SEC, de pagar propinas para agentes públicos estrangeiros em países como África do Sul e Indonésia, e mascarou, então, esses pagamentos dentro de contratos de consultoria e marketing, né? O resultado, mostrado aí em janeiro de 2024, foi um acordo de mais de 220 milhões de dólares com a autoridade norte-americana, acompanhado de uma obrigação de revisar profundamente seus programas de compliance,
e treinamentos. O que esse caso evidencia não é a ausência de regras, né? É o que eu estou chamando aqui no artigo de bug do compliance. Lógico, essa metáfora que remete ao conceito de bug da tecnologia da informação, que é uma falha, um erro de sistema que vai impedir o funcionamento adequado de um programa, mas nesse contexto da SAP, essa referência é ainda mais simbólica, porque se trata de uma empresa de tecnologia, de software, né? Então o bug aqui, ele é muito mais voltado para a inexistência de políticas ou um código de conduta, não pela inexistência de políticas ou código de conduta, mas sim a desconexão entre as normas formais e uma prática efetiva de prevenção que vai revelar um programa de integridade mais documental do que funcional, aquele programa de compliance que só consta do papel, mas não é realidade, né? Então, as falhas da SAP, elas se deram em 3 frentes principais. Na auditoria, onde não se conseguiu demonstrar ou detectar padrões atípicos e registros em contratos, algo que o Wood, em 2017, frequentemente já dizia que esse é um dos principais sinais de violações da FCPA. Na controladoria, que tolerou contas genéricas, reconciliações frágeis, que contrariou também o princípio do Books and Records, muito forte, né, presente dentro dessa legislação norte-americana, e o planejamento estratégico, que não priorizou nessa expansão de mercados emergentes a adoção do Risk-Based Approach efetivo. Então, o Kaplan e o McKelson, em 2019, já eram claros que é necessário integrar a gestão de riscos à estratégia corporativa e que isso vai reduzir o custo de capital e fortalecer a resiliência empresarial. E vale destacar, né, gente, que a SAP não é um problema exclusivo da SAP. A gente viu padrões semelhantes em casos como a Siemens, Odebrecht, Petrobras, em todos eles utilizando de intermediários e consultores como canais de corrupção, justamente porque existia uma due diligence frágil ou inexistente. E o que a gente tem de lições desse caso, então, para as multinacionais, e aqui tentando trazer, né, no nosso artigo, a gente tenta trazer para o contexto brasileiro, é que as lições seriam que, primeiramente, a auditoria independente tecnológica deve ser o principal guardião da integridade contábil, que a controladoria não pode ser meramente operacional, ela precisa, de fato, assegurar informações confiáveis para tomada de decisão, e o terceiro é que o planejamento estratégico deve incorporar o Risk-Based Approach e a própria OCDE reforça que os programas de compliance só são eficazes e calibrados de acordo com os riscos específicos de cada mercado. Também isso é entoado pelo próprio DOJ em seus guias, né? Então, portanto, meus caros e minhas caras, esse caso da SAP demonstra que o chamado bug do compliance ele não surge pela falta de políticas, mas pela integração entre auditoria, controladoria e planejamento estratégico, que realmente deixou de acontecer e que demonstrou que o programa de compliance ele era apenas uma formalidade, uma fachada frágil. E o que a gente vê é que, em contrapartida, se o programa de compliance for integrado à governança, pode se tornar não apenas um instrumento de prevenção, mas um diferencial competitivo. E eu agradeço a vocês. Thank you, everyone, for hearing me twice. Gracias a todos. Muito obrigada, Tiago. Tenemos ahora Natalia Antezana Bosques, de México, con su trabajo que es Perspectiva de Género en el Diseño de Tecnologías Digitales, una revisión documental. Tienes 5 minutos, Natalia. Tienes 10 minutos. Natália? Vamos dar seguimento, depois a gente retorna com a Natália. Entonces es Abed Yeshua López Graniel, de México. Su trabajo es lineamientos orientativos para el registro de obras asistidas con inteligencia artificial generativa en México. Abed, tienes 10 minutos. 10 minutos. Muy buenos días. Gracias por permitirme estar aquí en un lugar tan importante y apreciado. Nada más denme un momento en lo que me comienzo a compartir la pantalla, si así me lo permiten, por favor.
Me dicen si ya se puede ver, por favor. Sí. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Muy buenos días. Mi nombre es Abed López. Actualmente estoy estudiando justamente en la maestría de investigación jurídica en México y estoy desarrollando esta investigación que son los lineamientos orientativos con inteligencia artificial generativa, ¿no? Primeramente, la inteligencia artificial generativa está generando ideas de miles de dólares, impulsando sobre todo a las industrias y transformando la forma en la que desarrollamos nuestra creatividad. Pero a esto se le suma una problemática que son, ¿quién es el dueño del algoritmo? Primeramente, los algoritmos de IA presentan desafíos únicos en términos de responsabilidad y control empresarial. Esta es una primera brecha o es un primer acercamiento a un desafío porque no hay un lineamiento de evaluación determinado para saber en dónde se hace el entrenamiento de las inteligencias artificiales con obras ya protegidas, pero también es un momento en el cual no nos encontramos con la suficiente claridad para definir quién o qué puede ser el autor de algo. También dentro del marco regulatorio encontramos las reglas actuales que luchan por mantenerse al día con la evolución tecnológica acelerada y la propiedad intelectual, que este es el caso de que es lo que buscamos regular, que es la autoría de contenido generado por la IA, plantea interrogantes jurídicas fundamentales. Esto, lo que aborda el estudio, busca ofrecer una certeza jurídica a los diversos actores, como autores, instituciones de gobierno, que son en este caso instituciones registrales de obras, y muy importante también las empresas, porque esto se hace la pregunta de qué pasa con las empresas cuando ellas quieren generar también una obra. Dentro de nuestro contexto en México, la IA está desafía la autoría humana, y esto lo señaló justamente la Suprema Corte de Justicia en este año, en 2025, debido a que ellos definieron de que no se puede registrar ninguna obra generada por inteligencia artificial. Sin embargo, no dijeron nada respecto a una obra asistida. El problema actual es el vacío legal en México. La Ley Federal de Derechos de Autor de 1996 crea un vacío debido a que en ese momento no se vislumbraba justamente que una computadora pudiera ser creadora de algo, ¿no? Sin embargo, esto también nos da la oportunidad dentro de esta investigación no solo de identificar el problema, sino también de proponer lineamientos de orientación para la institución registral y para todos los demás participantes ya mencionados, para que se pueda valorar objetivamente estas obras. La metodología que se está optando en esta investigación es un análisis normativo. Este análisis normativo, análisis documental que se le llama, se va a hacer revisión exhaustiva de marcos jurídicos, van a hacerse también revisión de los casos que ya se tienen, por ejemplo, en China y en Estados Unidos, quienes ellos han definido posiciones divergentes dentro a lo que ellos consideraron un registro real, porque ya hay 2 obras registradas, tanto en China hay una como en Estados Unidos. La metodología es una metodología rigurosa de corte cualitativo exploratorio que incluye un exhaustivo análisis documental ya mencionado en un estudio de caso comparado en las jurisdicciones líderes como Estados Unidos y China. Además incluye un estudio de caso con base en un procedimiento real de registro ante la Oficina Registral Mexicana, que es Indautor. Posteriormente, los criterios se van, de lo que se extraiga pues de la teoría con la práctica, se va a someter a un juicio de expertos en derechos de autor, en tecnología y propiedad intelectual, para fundamentar los criterios que se identifiquen. El hallazgo o la finalidad de esta investigación justamente es clave. Poder establecer criterios claros que refuercen la creatividad humana, pero que también al mismo tiempo nos den mayor seguridad y certeza jurídica a las empresas
o aquellas otras organizaciones que utilicen inteligencia artificial generativa para poderse registrar como propias. La claridad en los derechos de autoría y de propiedad intelectual son fundamentales. La certeza jurídica es el fundamento de innovación y la responsabilidad justamente en esta era digital. Por ende, esta propuesta beneficia a las empresas, primero, a través de un marco jurídico claro que permita identificar, invertir con absoluta confianza en el desarrollo de la explotación de activos digitales. Finalmente, mientras Estados Unidos y China avanzan con diversas propuestas, yo creo que nosotros como Latinoamérica podemos hacer una propuesta muy clave, no solo a nivel región, sino a nivel mundial, proponiendo unos claros registros de valoración, porque actualmente lo único que vemos es que ellos van caso por caso. Sin embargo, ninguna de las legislaciones actuales en el mundo cuenta con una respuesta 100% clara de qué es lo que están evaluando y cómo se va evaluando. Yo invito no solo a que desde México hagamos una transformación, sino que todos los que estamos aquí presentes con Latinoamérica podemos hacer un gran aporte pues al Estado mundial respecto a la propiedad intelectual y a la inteligencia artificial generativa. Muchas gracias por escucharme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Abed. Natalia, ¿podréis presentar ahora? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Es que hace rato creo que no me escuchaban bien. Ok, ahora sí, buenos días a todas y todos. Lo que estoy planteando en este espacio es precisamente un área de investigación dentro de una investigación un poco más grande relacionada con el género y las tecnologías de información y comunicación. Titula precisamente Perspectiva de género en el diseño de tecnologías digitales, una revisión documental. Partimos de la idea de que la tecnología no es neutra y que más bien las diferentes plataformas digitales que configuran nuestra vida cotidiana están atravesadas precisamente por valores, jerarquías y estructuras sociales, entre ellas las de género. Hay un montón de estudios e investigaciones que han demostrado que las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación pueden reproducir, profundizar o incluso generar nuevas desigualdades. Y si bien ha habido muchos avances en el intento de conceptualización teórica sobre lo que representa la perspectiva de género en el ámbito tecnológico, su traducción operativa en las diferentes fases del desarrollo de software sigue siendo pues limitada. En particular, el diseño de estas tecnologías pues constituye un punto de inflexión clave, porque es ahí donde se definen las funcionalidades, interfaces, usos posibles y formas de interacción entre las usuarias, los usuarios y las tecnologías. Bueno, esta investigación parte de una investigación previa en la que identificamos metodologías aplicadas a las diferentes fases del desarrollo e identificamos que existen muy pocas metodologías, pero que están enfocadas más al diseño de usuario. Entonces, no existe una metodología que, por lo menos en lo que hemos podido investigar hasta el momento, no existe una metodología que abarque todas las áreas de diseño, todas las áreas de desarrollo de tecnología, desde el diseño donde además se identifiquen las necesidades específicas de las mujeres en este caso. Hay varias tecnologías que actualmente o hay varias soluciones tecnológicas actualmente que son una respuesta para coadyuvar a problemas específicos de género. Por ejemplo, la Safe Delivery App de Maternity Foundation o todo un programa de mensajes de voz del Plan Internacional en Bangladesh que atacan problemas específicos en materia de género. Entonces, si bien el diseño están pensadas para tratar problemáticas de género, no necesariamente están diseñadas con perspectiva de género. Entonces, ahí parece haber como una ruptura entre toda la cadena, digamos, desde la identificación de la problemática, la planeación, el diseño, el desarrollo y la puesta en producción de tecnologías. Entonces, un poco la intención es identificar que si existen alguna metodología
que pueda, con perspectiva de género o para incorporar perspectiva de género en todo el proceso del desarrollo de tecnologías de información y comunicación. La metodología que vamos a utilizar es una revisión documental de carácter cualitativo y exploratorio. Vamos a consultar bases de datos académicas e indexadas bajo ciertos criterios de inclusión y exclusión que nos permitan identificar estos enfoques metodológicos aplicables especialmente para diseño. Esperamos poder construir un panorama actualizado y útil sobre este tipo de metodologías que le puedan servir a las personas tomadoras de decisiones que plantean desde las necesidades o cómo se pueden usar estas tecnologías para coadyuvar a ciertas problemáticas de género, para las personas que diseñan tecnología, para las personas que desarrollan tecnología, que este tipo de metodologías les sirva. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Changing language and moving north. We now have Elena Rivera from California, and the paper is entitled Integrating Environmental Provisions in Treaties and International Transactions. Welcome, Elena. You have 10 minutes for your presentation. Hi, everyone. I wanted to thank all the coordinators today, especially Professor Jose Pontes for the invitation and to the whole committee of reviewers for opening up the sessions to student projects. I first want to go over the 3 legal avenues that there is to seek recourse for environmental degradation resulting from international business contracts. There is currently a top-to-bottom power scheme in how either states, persons, or international companies can seek legal recourse in international organizations when it comes to seeking others liable for environmental degradation. The first involves suing claims through large bodies such as the International Court of Justice or the International Criminal Court, who has now extended their scope to include environmental harms. The second allows for direct legal action against a state whose domestic businesses have contributed to environmental harm. The third relies on public advocacy, where consumers employ boycotts and other measures to hold domestic and international companies accountable. Unfortunately, none of these frameworks have proven effective in holding corporations to higher standards that prevent environmental damage. Instead, they either pressure states to adopt better environmental practices or impose consequences on companies after the harm has already occurred. My approach is seeking prevention. My apologies. My approach is seeking prevention. Right now, we are looking at remedying any environmental degradation that has been caused either from state or domestic companies that are doing business abroad, after it has happened in fact, whether it's between contributing large pollution from extractions or business abroad, or is from large environmental harm events, traumatic events such as oil spills and such. What is needed is a stronger legal mechanism that holds each company personally liable for its specific contributions to the environmental harm abroad. One possible solution is to require arbitration agreements and international business contracts that include provisions on environmental protection. Such agreements could deter companies from harmful practices by holding them more accountable and discouraging them from arbitration. As of July, the ICJ has issued a non-binding advisory opinion that allows nations to pursue legal actions for environmental damage caused by foreign states. While this is notable, this development reinforces the limitation of international organizations as their frameworks generally remain voluntary for states. Environmental protection conventions adopted in international contracts do not have to be that of a state. So what we have seen in the past in foreign and direct foreign investments is that when there's investments has been put into the market, we have seen that these investments generally can sometimes come with the foreign investor having to adopt the environmental protections of that state. While it's merely just a suggestion, there are any repercussions or sanctions that the foreign investor will have to go through when they adopt the state's environmental protections. Instead, the European Commission has suggested a modification of Article 3 of the Rome Convention, and they are allowed to choose their choice by law for parties of arbitration to include transnational rules.
So this can include adopting in international contracts the Kyoto Protocol, the Paris Agreement, the United Nations Framework Convention on Climate Change, instead of adopting a state's environmental protections. Why arbitration should be included in a contract when it is breached by the following party not following environmental prevention conventions. It's beneficial to hold either states or international businesses accountable because they will not want to go to the high cost that it costs for arbitration. There's no greater also international mechanism to enforce court agreements in foreign countries. So far, the best that has been done is trying to have a domestic judgment be enforced abroad, which isn't very effective because it's essentially just a piece of paper outside of states' borders. 150 nations at the New York Convention signed to the recognition and enforcement of foreign arbitration awards. Signatures are supposed to give effect to arbitration provisions and awards in other signatory states. Examples being a U.S. company can take an arbitration award to another national court of signatory country being China, France, India, etc., and the local courts will enforce the award, increasing the chances of having the induction enforced. A more binding legal decision and solution is necessary, one that holds corporations directly accountable from the outset of their agreements. By embedding environmental obligations into contracts and creating incentives for compliance, the focus can shift toward prevention rather than remediation after the damage has already been done. Thank you everyone for hearing me today. Muchas gracias. Que todos tengan un buen día. Obrigado. Thank you, Helena. And now, para terminarmos em português, eu gostaria de chamar Jessia Searles para apresentar o seu paper. Tem também 10 minutos. Hi, good morning. My name is Jessica Searles. I'm coming to you from San Diego, California. And on behalf of Professor Cooper and myself, I'd like to thank you, Professor Pontes, for the invitation and the whole committee of reviewers for opening up this session to student projects, as well as Marcel Granado, Fabio Martins. Bon dia, good morning. So my term project that I'm working on in international business transactions is called The Tipping Point, how inadequate intellectual property rights in fashion industry create environmental consequences. I am writing about intellectual property because I used to work in the fashion industry before I went to law school, and I'm really excited about fashion law because it involves human rights, environmental law, contract law, intellectual property, and it's really creative. Currently, the courses I am taking are intellectual property classes, but also labor, and my hope is that this paper opens up more opportunities in those areas. I'm gonna share my screen. That's not gonna work, okay. So part one of my paper is going to be intellectual property gaps and overproduction. Part two is branding, greenwashing, and consumer demand. Part three is international business transactions and supply chain accountability. Part four is cumulative effect on ocean gyres. How big is the fashion industry? The global fashion industry is a massive market, with current estimates for value around $1.84 trillion as of mid-2025, making it a significant portion of the global economy. By 2028, the fashion industry will grow to around $2 million. The fashion industry stands at an intersection of creativity, commerce, and global sustainability. Although intellectual property law was designed to foster innovation, its limited protection for fashion designers has enabled a fast fashion model built on rapid replication and mass overproduction. This model encourages outsourced manufacturing in jurisdictions with weak labor protections and lax environmental regulations, ultimately producing synthetic tiles under unsafe conditions, which are essentially low-quality fabrics that deteriorate quickly and are rapidly discarded and ultimately accumulate in ocean gyres. Consequently, fueling legal and ethical controversies in international business transactions through intellectual property disputes, labor rights,
trade regulation, and environmental impacts. The absence of strong IP safeguards allow competitors and fast fashion retailers to replicate new styles almost instantly without legal consequences, leading to mass overproduction. Once a design debuts, a dozen of nearly identical versions flood the market within weeks. This leads to branding, greenwashing, and consumer demand. Where IP law does exert a strong force is in the protection of trademarks and brand identities. Fashion houses leverage these protections to cultivate consumer loyalty and expand sales. However, this legal framework has also enabled greenwashing, in which companies use IP protection eco-labels, certifications, slogans to market themselves as environmentally responsible without making substantive changes to their production practices. As a result, consumer demand for cheap, sustainable fast fashion remains high, while underlying textile waste and microfiber pollution continue to expand at an unchecked rate. And how this affects international business transactions and supply chain accountability is most fashion brands operate transnationally, sourcing raw materials in one jurisdiction, manufacturing in another, and selling in dozens of global markets. This leads to international business transactions where there's a maze and nobody actually holds any responsibility for the fact that these products can end up inside the ocean and culminate more trash, thus polluting our planet. Ultimately, weak IP protections for fashion design and stronger protections for branding and permissive trade frameworks could structure incentives for overproduction and global distribution of synthetic clothing. These dynamics generate vast volumes of microfibers and plastic pollution that flow into our rivers and oceans. What's a gyre? A gyre is a large collection of trash that is culminating in our oceans, and it is a global problem because they're pretty much in every ocean. It's an estimate that 3.2 million tons of trash are within each one of these gyres, and they are in the North Pacific, South Atlantic, North Atlantic, and the Indian Ocean. In conclusion, the paper, I expect to conclude that meaningful reform in fashion law requires strengthening intellectual property protections for design while simultaneously embedding sustainability and labor standards into international business transactions. To reduce waste, discover explorative practices, and foster innovation without undermining social or ecological well-being. Therefore, secure creative justice for designers, but also advance international goals of sustainability and human rights. Thank you, everyone. I do look forward to your comments, and you can please email me at jmsearles@law.cwsl.edu. Thank you all, and sorry for not presenting you in English. Yes, it was my mistake. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos e a riqueza das vossas apresentações. Infelizmente não temos tempo para questões, mas existe pelo menos uma vantagem de termos o professor José António Siqueira Pontes connosco, que também terá todo o gosto em dizer algumas palavras. Oh, thank you, Professor André. Good afternoon and good morning to our colleagues from Mexico and from the United States. It's a great pleasure to see the results. Es un grande placer ver el resultado hasta acá. Esperamos que todos tengan tenido un gran momento de trocas in English. I expect everyone have had a great moment of exchanging acknowledgement, and we will have more time afterwards for exchange, changing emails, and to make comment on the papers promised by your abstracts. We expect all the abstracts are being published, and if you have any doubts, please contact us, and we will treat you with very special treatment, because the high level of the coordinations and the coordinators indicating your papers and your names. So if
everyone is happy and no other comments, I would like to thank Professor James Cooper, who were here, or he is online here until now, yes, and other colleagues, researchers, and Professor André Oliveira, Ana Carolina, who is the staff organized master students from FACAMP in head of the organization here today, and other colleagues. Thank you for your presence here. Thank you very much. I would like to take a picture. Please, everyone, turn on your cameras and smile. Natália, tira uma aí também para garantir, por favor. That's it. No filters. Just 1 minute. Ok. It worked. Natália, deu certo aí também? Ok. Thank you, everyone. Obrigada, gracias. And acabou. Have a nice weekend. It's Friday, so it's the best day of the week, at least the working week. And we hope to see you again next year. And before that, having your papers published with us. So I will now finish this workshop. Again, presenting my acknowledge for your work, and have fun.